pessoal, vamos começar então mais uma aula nossa de mecânica, tratando hoje sobre o tema de equilíbrio de partículas e força resultante. Nesse caso, nós vamos começar a estudar a parte de equilíbrio, tá? A parte de decomposição de vetores, verificar se o resultante dá igual a zero. E para isso existe alguma introdução que a gente tem que passar aqui para vocês, como grupo, sistema de forças, forças concentradas, forças distribuídas, tá? A força aqui no SI nós trabalhamos sempre em Newton, tá? Isso aqui é um vetor força, força é um vetor, tá? Isso vocês estudaram lá em geometria analítica. Para caracterizar um vetor nós precisamos ter necessariamente módulo, direção e sentido. O que seria cada uma dessas situações? O módulo é necessariamente o tamanho do vetor. Se for um vetor força, é quantos newtons ele tem, ou quantas libras, dependendo da unidade que você utiliza. Se for um vetor posição, quantos metros, e assim por diante. É o tamanho do vetor. A direção é a inclinação que esse vetor tem em relação a algum eixo, seja ele x ou y ou z, tá? Isso é a direção. E o sentido é a seta, é para onde esse vetor está indo. Então, nesse caso aqui, nós podemos afirmar que o módulo do vetor é o mesmo, a direção é a mesma, mas o sentido é oposto. Então, esses vetores não são iguais, tá? Se uma dessas características mudam de um vetor para o outro, eles não são iguais mais. Nesse caso, eu tenho um sentido oposto, tá? A gente sempre tem que buscar calcular módulo, direção e sentido. Tá? O sentido da força é indicado pela seta, conforme eu disse para vocês. Denomina-se grupo de forças, o conjunto de forças aplicadas em um único ponto. Tá? Corpo e ponto. Qual que é a diferença disso? Quando a gente tem distância de uma carga aplicada a outra, eu estou trabalhando com um corpo. Quando eu tenho várias forças aplicadas em um local só, isso se trata de um ponto. A gente vai ver alguns exemplos parecidos com esse aqui. Tá? Quando o corpo está em equilíbrio, todas as forças que atuam nesse corpo, a resultante é igual a zero. Imagine um cabo de guerra. Se eu estou puxando uma corda para um lado com 10 newtons e uma outra pessoa puxa para o outro lado com 10 newtons, esse sistema está em equilíbrio, porque a resultante das forças é igual a zero. E é isso que a gente busca aqui na mecânica, na estática. Tá? A gente busca que todas as ações sejam anuladas pelas reações. E aí a gente constitui isso como a mecânica. Então a gente precisa aprender a calcular primeiramente as forças, né, as ações, e aí depois, na metade da disciplina para frente, a gente começa a calcular as reações. Isso aqui, então, é um conjunto de forças aplicadas em um ponto, tá? Bom, nesse exemplo, vamos verificar se esse ponto A está em equilíbrio. E para eu verificar isso, o somatório de forças no eixo x tem que ser igual a zero, assim como o somatório de forças no eixo y também tem que ser igual a zero. E para isso aqui nós vamos aplicar a decomposição de vetores, aplicando, igual eu disse, cosseno ou seno, tá? Somatório de forças em x. Vamos verificar primeiro quais forças atuam ou não atuam em x. A força F1 atua integralmente no eixo x, eu nem preciso decompor essa força, ela já está em x. Por outro lado, a força F2 não possui componente nenhuma em x, porque ela está no eixo y. Agora, F3 e F4 são forças que estão inclinadas, então elas possuem uma componente em y e possuem uma componente em x, assim como F4 e componente x de F4 e componente y de F4. Nesse caso, a gente precisa reparar o sinal. Como F1, a seta do vetor está indo em sentido ao eixo, a componente x dessa força, que no caso é o próprio 1500, ela é positiva, tá? F3, a componente x de F3 está indo para lá. Olha só, para eu conseguir montar esse vetor, eu preciso ter uma componente descendo, que a gente não pode confundir com F2. F2 não tem nada a ver com F3, mas a componente y de F3 vai estar descendo em y e a componente x vai estar indo para lá. Então, em ambos os casos, as componentes são negativas. F4, por outro lado, a componente x vai naquele sentido, oposto ao sentido do eixo, então a componente x é negativa, mas a componente y está vindo para cima, olha lá, de encontro com o eixo. Então, a componente y será positiva. Vamos decompor, então. Eu não preciso decompor a primeira força, porque ela já está em x, então é um 1500 integral, sinal positivo. Mas aqui eu estou colocando mais por ser um somatório, mas olha lá o sinal negativo. Essa aqui é a força F3. 1000, está aqui,
vezes seno de 30. Por que seno? Porque eu preciso encontrar essa parte aqui do triângulo, ó, é a componente x. E essa parte, ela é oposta ao ângulo de 30 graus. Então, se ela é o cateto oposto, lembrando que cateto oposto a gente trabalha com o seno. Então, 1000 seno de 30. O negativo porque ele está indo para lá. E depois a última F4. 2000 vezes seno de 30. 2000 é a hipotenusa, tá? Como eu estou procurando o cateto oposto, olha lá, eu estou querendo fechar esse triângulo aqui. Essa mesma componente que está aqui é a mesma que estará aqui embaixo. Então, por isso que eu posso trazer o vetor aqui e fechar o triângulo. Ele também é oposto ao ângulo de 30 graus. Então, eu também vou fazer 2000 vezes seno de 30. O sinal negativo é porque ele também está indo para lá. Não é regra dizer que a componente x é seno ou que a componente y é cosseno. Não existe isso. Eu poderia muito bem chamar isso aqui de cosseno de 60. Seno de 30 é igual ao cosseno de 60. Então, tem muitos alunos que ficam com essa ideia. Ah, todos os exercícios do professor, a componente x foi seno e a componente y foi cosseno. Isso não é regra. Eu posso mudar aqui se eu quiser. Não tem nada a ver. Se a gente fizer essa conta aqui, nós vamos perceber que o somatório deu igual a zero. Então, eu posso afirmar que esse ponto A não se desloca para nenhuma posição, nem para a esquerda, nem para a direita. Ele vai ficar paradinho aqui. Agora, a gente vai verificar se ele vai subir ou se ele vai descer, através do somatório de forças em Y. Fazemos a mesma análise. Contudo, a força F1 não tem componente em Y. Olha lá, o F1 só está em X. O 866 é o módulo do vetor. Como ele está para baixo, é negativo, tá? Mas F3 possui componente em Y e ela está descendo também. Agora, nesse caso, a componente está do lado do ângulo de 30 graus. Aí eu trabalho com cosseno. 1000 cosseno de 30, como está para baixo, negativo. Mais a componente Y de F4. Também estará adjacente ao ângulo de 30 graus. Eu preciso encontrar essa componente aqui que está subindo. Ó. Essa componente que está subindo é adjacente ao ângulo de 30 graus. 2000 cosseno de 30. Só que agora, nesse somatório aqui, eu encontrei uma resposta de 0,0225 newtons. Está ou não está em equilíbrio? Bom, nesse caso, eu costumo dar o exemplo seguinte. Se eu estiver trabalhando na engenharia civil, eu poderia falar que isso aqui está em equilíbrio. 0,225 newtons não é nem 20 gramas. Não dá nem 2 gramas, para falar a verdade, em peso, em massa. Tá? Agora, na engenharia mecânica e na engenharia de produção, eu poderia trabalhar com isso aqui não estando em equilíbrio. A gente sabe que em peças que estão expostas a movimento, um desnível só que tenha na peça, eu posso trazer vibração para o componente. Então, isso daqui poderia ser um risco na engenharia mecânica e na engenharia de produção. Mas na engenharia civil, eu trabalharia isso aqui como equilíbrio. É um valor muito pequeno para o tipo de construção que é empregado na engenharia civil. Beleza, pessoal? É isso e até a nossa próxima aula.